O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e nem puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Versículo 14 da segunda leitura. Crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e de mulheres. Me faz recordar uma afirmação do Papa Bento XVI. A fé cristã não acontece por proselitismo, e sim por adesão a uma pessoa, a pessoa de Jesus, que é muito mais do que firmar a fé em realidades passageiras, em realidades não tão significativas deste mundo, mas é fazer nosso o projeto de Jesus. A seguir Jesus com todas as consequências que isso nos traz. Portanto, por adesão. Nós cremos em Jesus Cristo por adesão, por uma opção de vida que fizemos. Não foi por outro motivo. Não é por outro motivo e não pode ser por outro motivo. Aderir ao projeto de Jesus, a tudo que ele ensinou, a tudo que ele viveu, sem descontos.
né? Sem descontos. Porque muitas vezes a gente quer seguir Jesus e a gente quer as graças, os milagres, as curas, os prodígios e tudo que Ele tem a nos oferecer. Mas quando somos convidados à radicalidade do seguimento, não é que somos convidados, é que quando nós seguimos, nós precisamos segui-lo com radicalidade. Não dá para segui-lo mais ou menos, ou escolher alguma coisa do segmento e outras coisas a gente não aceita. Não dá. É tudo. Por isso, o número dos discípulos nos primeiros séculos cresciam por adesão e porque viam que a vida dos discípulos de Jesus apontava para Ele. E por isso muita gente, vendo a vida dos discípulos, queriam segui-lo. Queria seguir Jesus a partir daquilo que os discípulos demonstravam. Isso é muito forte. Muito forte. Quantas pessoas quiseram seguir Jesus olhando para a vida de cada um de nós? Olhando para a sua vida. Quantas pessoas quiseram seguir Jesus? Tem muita gente que quer seguir Jesus porque observou a sua vida? Ou você nem parou para contar quantas pessoas querem seguir Jesus? O pior seria se as pessoas quisessem não seguir Jesus olhando para a nossa vida, né? Aí é pior. Você olhar para a vida de um cristão e dizer assim, eu não quero ser assim não. Vou seguir Jesus não por causa dele lá, por causa dela. É cristão, olha lá o que está fazendo. Vai na missa todo domingo, olha o que está fazendo, que horror. Então é preciso que na vida de cada um de nós, a gente demonstre entusiasmo, a gente demonstre alegria, a gente demonstre firmeza. Firmeza. Porque a nossa fé não é uma fezinha, a fé que brotou do ressuscitado. É um dom de Deus, sim, sem dúvida nenhuma. Mas é uma fé que brotou do ressuscitado. E o ressuscitado é o que foi crucificado. Ele passou pela cruz. Ele passou pela morte. Segunda leitura tem uma frase da visão de João que eu acho extraordinária. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse, não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. A morte não tem mais domínio, a morte não tem mais poder. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E não só Ele venceu a morte, como Ele comunicou a nós a vitória sobre a morte. Nós podemos participar, não podemos, nós participamos da vitória dele sobre a morte. Isso significa dizer que tudo aquilo que é morte em nós não tem mais poder. Tudo aquilo que é morte ou força da morte em nós não tem mais poder sobre nós, porque Ele venceu, porque Ele destruiu. E Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser vencido, mas Ele venceu. Para que a morte não domine sobre nós, nós precisamos estar unidos a Ele. Para que a morte não domine sobre nós, nós precisamos confiar naquilo que Ele diz. Ele é o princípio, Ele é o começo de tudo e Ele é o fim de tudo. Nele tudo teve um início e nele tudo terá um final.
princípio e fim. A Ele o tempo e a eternidade pelos séculos sem fim. A gente reza isso no Sábado Santo, quando a gente prepara o Círio Pascal. É a certeza de que Ele venceu a morte e está vivo. Evangelho, 2 aspectos. Os discípulos estão trancafiados dentro de uma sala, porque estão com medo. Com medo do quê? Com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com Jesus. Que eles sejam perseguidos, que eles sejam presos. E no medo se trancam dentro de uma sala. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Esta frase de Jesus dita aos discípulos não é só um desejo de paz, não é só um desejo de tranquilidade, não é só um desejo de que tudo fique normal, de que tudo fique bem, de que tudo será resolvido, de que tudo vai chegar a uma outra conclusão. Não. Porque a paz, no contexto do ressuscitado, não é ausência de conflitos. A paz do ressuscitado não é ausência de guerra. Mas é muito mais do que isso, porque é Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele a paz que Ele está desejando para os discípulos. Ele está dizendo: não se preocupe, não se perturbe, como diz João, a gente poderia aplicar isso perfeitamente. Não se perturbe o vosso coração. Eu ressuscitei, eu estou vivo. E porque eu estou vivo, não tem mais o que se preocupar. A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E quando mostra as mãos e os lados, Jesus está dizendo: sou eu mesmo, eu passei pela cruz. Aqui tem as marcas da paixão, eu passei pela cruz. E por isso não temos o que temer, por isso não tens o que temer. É Ele mesmo, aquele que passou pela cruz. Ele ressuscitou. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E o Senhor dá a nós, e deu aos seus discípulos, e dá a nós o seu Espírito. E o mesmo Espírito que venceu, que fez com que ele vencesse a morte. O mesmo Espírito que colocou Jesus no ventre bendito da Virgem Maria. O mesmo Espírito que nos traz presente Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Nas espécies do pão e do vinho, quando o padre impõe as mãos sobre o pão e o vinho, o Espírito Santo desce e transforma aquele pão. Esse Espírito foi nos dado também a nós, no dia do nosso batismo. Não para fazer de nós pessoas tímidas, pessoas medrosas, receosas, mas para mostrar ao mundo a presença de Jesus. O Espírito Santo somente pode gerar em nós a presença de Jesus. O Espírito Santo, só o Espírito Santo e mais ninguém pode gerar Jesus para o mundo. E ele gera Jesus para o mundo a partir da experiência do cristão. A partir da minha experiência e da experiência de cada um de vocês. Deixa eu te perguntar, como eu perguntei na missa de manhã, qual foi a sua experiência mais profunda com
o Senhor na Eucaristia? Quando foi e qual foi essa experiência? Você teve uma experiência profunda com Jesus presente na Eucaristia ou ainda não? E se você teve, não esqueça nunca dessa experiência, porque é dessa experiência que você vai continuar, é a partir desta experiência que você vai ter força para seguir em frente, testemunhando Jesus, na potência do Espírito Santo. E por fim, a experiência de Tomé. A gente às vezes usa a frase: eu sou que nem São Tomé, tenho que ver para crer. Mas a gente não é que nem São Tomé, mas não é mesmo, está muito longe ainda de ser que nem São Tomé. Não só porque a gente deseja provas, mas porque a partir da experiência da presença do ressuscitado, Tomé mudou totalmente o rumo da sua vida. Ele fez uma experiência. Ele fez uma experiência. Contaram para ele: nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor. E às vezes eu fico pensando na atitude de Tomé. Como assim vocês viram e eu não vi? Se o Senhor apareceu para vocês, então Ele também vai aparecer para mim. Não é que ele não acreditou no que os discípulos contaram. Eu não acho que ele não tenha acreditado, mas ele ficou com ciúmes. Vou usar essa palavra. Porque na primeira vez que o Senhor ressuscitado apareceu, ele não estava lá. Onde será que ele estava? Eu sempre tenho essa curiosidade. Onde será que ele estava? O que ele estava fazendo? E eu fico pensando e faço a você uma pergunta: onde você está agora? Onde você está agora, nesse momento? Aí você olha para o padre assim: padre, claro, eu estou aqui sentado nesse banco dessa igreja, olhando para a sua cara, ouvindo o senhor falar. Mas você está aí sentado, mas você está aí presente? Ou você está sentado aí e está, pensando longe, de repente naquela pia de roupa que você tem lá para passar, nas coisas que você tem que fazer no seu serviço, nas atividades da escola atrasada, nas tarefas da escola que não fez, que tem que fazer amanhã, no trabalho da faculdade que tem que entregar, no trabalho da faculdade que tem que começar. No trabalho que vai ter no seminário durante a manhã, como que vai começar? Como que vai ser o próximo bate-papo, o próximo música e partilha? Sei lá, diversos motivos. Onde você está? Sabe aquela frase que a gente reza na missa? Corações ao alto. A gente diz isso da boca para fora, mas nem sempre o nosso coração naquela hora está em Deus, né? Nosso coração está carregado de muita coisa e não está em Deus. E aí, de repente, a gente está que nem Tomé. Ausentes, distantes, distraídos, pensando em outras coisas que não as coisas de Deus. E aí a gente perde a oportunidade de fazer a experiência do Senhor ressuscitado
na nossa vida. E a gente vai ter que fazer que nem São Tomé. Se eu não vir, não pôr o dedão lá nas marcas dos pregos e não pôr a mão no seu lado, não acreditarei. E como aconteceu com Tomé, pode acontecer conosco também. A paz esteja convosco. Tomé, vem aqui. Põe tua mão, põe teu dedo. Veja, não seja incrédulo, mas fiel. E Tomé faz a profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Tomé está dizendo que daquela hora em diante, a vida dele pertence ao Senhor. E o Senhor que tem a vida dele é Deus. Ele é o Senhor. Significa que ele não tem mais vontade, que a vontade dele é o que o Senhor quer. E que tudo o que o Senhor quer, o Senhor tem o direito de querer, porque o Senhor é Deus. E a Deus tudo pertence. É isso que Tomé está dizendo. Às vezes a gente até diz isso também. Só que a gente pede permissão para o Senhor para cuidar das coisas da gente do jeito nosso. Senhor, o Senhor está tudo em tuas mãos, mas deixa eu cuidar. Deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado, deixa eu mudar um pouquinho. Deixa eu não fazer exatamente desse jeito que o Senhor quer. Me dá liberdade para poder fazer o que eu quero. Ou para decidir do meu jeito. Aí a gente até emenda. Se não der certo, depois o Senhor retoma tudo. Então é preciso a gente fazer a experiência de Tomé e colocar tudo nas mãos. Aí o Senhor diz: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa é a realidade que nós todos precisamos assumir para nós e viver segundo aquilo que Jesus, nosso Senhor, nos ensinou. Eu celebro no dia de amanhã, dia 25, 12 anos de ordenação sacerdotal. Eu me recordo de uma frase que eu ouvi no dia da minha ordenação do meu pai. Não sei se todos sabem, meu pai é falecido, faleceu em 2012. No dia da minha ordenação, eu fui ordenado em 2010, 25 de abril de 2010. Esses são 12 anos, né? 25 de abril de 2010. E na ordenação, não sei se vocês já viram uma missa de ordenação de um padre. É um gesto que o bispo faz quando unge as nossas mãos. Ele unge nossa mão com o óleo do crisma. Ele amarra a mão do padre com uma fita. O padre fica com a mão colocada assim, com a fita amarrada. E a gente se aproxima, depois desse rito, a gente se aproxima da mãe. E se aproxima da mãe, estende a mão, e a mãe desata aquela fita, e a gente dá a primeira bênção sacerdotal para o pai e para a mãe, para a família da gente. A gente abençoa. Depois tem um costume bonito que essa faixa deve ser guardada pela mãe do sacerdote. Quando a mãe falecer e se apresentar diante de Deus, o Senhor vai perguntar para ela assim: o que tens a oferecer? E aí a mãe oferece a fita e diz assim: eu ofereci para a igreja um sacerdote. E aí simbolicamente entrega a fita na mão de Jesus. Olha que coisa bonita. Mas a frase que o meu pai disse, nessa hora eu abençoei, ele me abraçou. Ele disse assim: seja responsável por isso que aconteceu agora. Só isso, não falou mais nada.
me abraçou e pronto. Seja responsável por aquilo que aconteceu agora. E este seja responsável por aquilo que aconteceu agora, a cada dia que passa, eu vou entendendo o significado dessa frase. Eu vou entendendo o que o meu pai queria dizer. Que de fato, eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu tenho que viver a cada dia esta entrega. Às vezes dói. Na maioria das vezes dói. Porque por nome desta entrega, algumas reuniões de família eu tenho que me ausentar. Algumas festas, sobretudo, algumas realidades de família eu tenho que me ausentar. E tenho que enfrentar, no sentido, da ausência, da minha ausência perante os meus irmãos. Nós somos uma família de 9 irmãos, tenho um falecido e 8 vivos. Então, muitas vezes eu me ausento e muitas vezes percebo um certo descontentamento nos meus irmãos, por eu não poder estar presente em algumas realidades. E não é porque eu não queira estar presente, é porque a agenda do padre às vezes não me permite. Eu não que eu não quisesse, eu queira estar presente. Mas tem situações que não é possível. Por quê? Porque eu fiz uma opção de vida e quando assumi essa opção de vida no dia que entrei para o seminário, no dia 4 de fevereiro de 2002, eu sabia que tudo isso iria acontecer. Não faço disso um peso e nem faço disso motivo de lamentação. Como eu queria fazer diferente. Não. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Se eu tivesse que começar hoje, eu faria tudo de novo, sabendo de tudo que vou enfrentar, de tudo que o sacerdócio, o ministério sacerdotal me concede. Alegrias, tristezas, frustrações, decepções, cruz, sofrimento, tudo. Faria tudo de novo. E entendo a cada dia, que se Deus não tivesse me feito, eu trago isso como lema, se Deus não tivesse me feito sacerdote, eu estaria dando trabalho para Deus. O que foi que Deus fez? Me fez sacerdote e me dá trabalho. E eu tenho que dizer, me dá muito trabalho. Agora, se não tivesse ele me feito sacerdote, estaria sendo o contrário. Eu estaria dando trabalho para ele. Então é melhor, muito melhor que ele me dê trabalho do que eu dar trabalho para ele. Foram 12 anos. Se passaram 12 anos. Desses 12, em piedade, onde eu aprendi muita coisa, e muita coisa de que lá aprendi hoje eu coloco em prática no meu sacerdócio. Foram 8 anos em Sorocaba, na paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, onde aprendi muito, e se passaram mais de 3 aqui com vocês. Alguém perguntou, quanto tempo o padre pretende ficar aqui? Eu falei, não vamos limitar a misericórdia de Deus, não. Deixa que Deus haja à vontade. Não vamos estipular datas.
Deus sabe o quanto tempo. Mas na minha oração eu peço 30. Se Ele quiser dar, né, eu agradeço. Mas se Ele não quiser também, aceita que dói menos. E eu digo e repito, como eu disse na Quinta-feira Santa, eu repito, talvez não sou o padre, o melhor padre para vocês. Mas é o que tem. Não sou o mais santo, mas é o que tem. Não sou o padre que vocês querem, não sou. E nem sou o padre que vocês merecem. Mas eu sou o padre que vocês precisam. E foi esse que Deus mandou. Você esperava outro? Mandou esse. Você rezou para que viesse um padre mais santo? O Senhor mandou esse. Mesmo assim, continua rezando. Não deixe de rezar para que o padre seja santo. Reze pedindo a Deus 5 dons. O dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom da perseverança, o dom da piedade e o dom do discernimento. Reze pedindo a Deus que me dê esta graça. E pode ter certeza que se Deus me conceder essa graça, vocês terão um bom padre. E se Deus não conceder padre, vocês terão a mim. E quando rezarem o terço, rezem por mim no terço sempre, pedindo a intercessão da Virgem Maria. No primeiro terço você reza por você uma Ave Maria e para mim 9. Assim no terço você reza 5 Ave Marias por você e 45 para mim. Justo, né? Uma divisão justa. Só no primeiro terço. O segundo, o terceiro e o quarto você pode oferecer para quem você quiser. Mas o primeiro você faz assim. E quando rezar, reze pedindo que o Senhor me dê estas 5 graças para que eu possa continuar exercendo o meu sacerdócio. Sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de ser padre para vocês, sendo pároco aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Né? Pode aplaudir então, você quer aplaudir? Aplaude. Eu sei que a força dessas palmas é também a força da oração que vocês rezam por mim. Mas eu dizia, sou muito grato a Deus por ter me dado a oportunidade de ser pároco aqui na cidade de Porto Feliz. No começo, eu confesso que eu não queria vir, não. Eu disse, se o bispo me desse, naquele dia, 27 de dezembro de 2018, 2 paróquias, para eu escolher uma entre as 2, eu não escolheria Porto Feliz. Naquele dia, no dia 27 de dezembro de 2018. Se desse, tem essa paróquia e a paróquia Nossa Senhora Aparecida, eu escolheria outra. É porque não foi eu que escolhi, foi Deus quem escolheu. Eu lembro em 2019 eu estava frustrado, sabe, chateado, ainda remoendo negativamente a transferência. Eu estava nos preparando para vir para a missa em casa, na casa paroquial, e minha mãe estava comigo, aí fomos tomar um lanche, né, antes de vir para a missa, e eu comentei isso com ela na mesa, e ela me disse assim, mas Deus tem os seus propósitos, e não foi à toa
que você veio trabalhar em Porto Feliz? Aí daquela hora em diante, eu comecei a entender, mas de fato, né? Deus tem os seus propósitos, e não foi à toa que Ele me trouxe para Porto Feliz. Se Ele me quis padre aqui, é porque é aqui que eu vou fazer o meu trabalho, pelo tempo que Ele quiser. Por isso, passou-se o tempo, eu digo e repito, estou feliz onde eu estou e quero que Deus me continue me ajudando para que eu continue fazendo o meu trabalho para você e por você, porque é este o sentido do meu sacerdócio. Ele está para o altar e do altar para o povo, porque sem o povo o meu sacerdócio não teria sentido. E eu senti isso quando eu rezei a missa sozinho no dia 20 de março de 2020, diante desse altar, chorando. A minha missa durou 2 horas, só eu e Jesus aqui, chorando, a igreja vazia. Eu falava, a voz espalhava nessa igreja, assim, não tinha ninguém, nem transmissão tinha. Naquela hora não podia transmitir ainda, a gente estava tudo assustado com a pandemia, não podia transmitir. Eu rezei sozinho. Durante a missa eu rezei e falei para Jesus: Senhor, eu sei das consequências disso que eu estou dizendo, mas a partir de hoje eu não rezo mais missa sozinho. Não rezo. E não rezei. Daquele dia em diante eu não rezei mais missa sozinho. As pessoas perguntavam assim: padre, está tendo missa? Eu dizia: o portão está aberto. Nunca dizia que sim e nunca dizia que não. E preparei o discurso de defesa. Se um dia alguém falasse assim: o padre está rezando missa lá, então não. Eu deixei o portão aberto, o povo quis ir. Eu não vou proibir o povo de rezar a missa. Mas eu entendi, naquela dificuldade, o quanto o povo é importante na vida do padre. O quanto o povo é importante na vida do padre. Se não fosse o povo, não teria sentido o sacerdócio. Como também, se não fosse o padre, não teria sentido a vida de fé de vocês. Então é isso. Continue rezando por mim, para que eu continue fazendo aquilo que Deus quer e que eu esteja sempre a serviço do altar. Sempre a serviço do altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.